Enquanto ainda estávamos nos acostumando com a memória DDR2, a Intel incluiu o suporte ao padrão seguinte no chipset P35, lançando a memória DDR3. Sobre as memórias DDR3, elas surgiram realizando 8 transferências por ciclo de clock contra as 4 transferências do DDR2. A grande sacada é que o aumento na frequência é obtido através do acesso simultâneo a endereços adjacentes e não através do aumento da frequência real das células de memória. Os módulos DDR3 incluem um sistema integrado de calibragem do sinal, que melhora de forma considerável a estabilidade dos sinais, possibilitando o uso de tempos de latência mais baixos sem que a estabilidade seja comprometida. Apesar do aumento do número de transferência por ciclo, os buffers de dados continuam trabalhando apenas o dobro da frequência das células de memória. Em meados de 2008 e 2009, as placas mainstream e de baixo custo passaram a suportar exclusivamente memórias DDR2, que eram muito mais baratas. E as placas DDR3 e as memórias DDR3 ficando delegadas ao mercado de alto desempenho, fazendo com que a busca por elas ficassem fracas devido ao alto custo. E para complicar também as DDR3, os primeiros módulos não ofereciam um ganho de desempenho tangível em relação ao DDR2 na plataforma Socket 775, fazendo com que os fabricantes de DDR2 apostassem na produção de módulos de alto desempenho, dando origem a módulos overclockados, capazes de trabalhar a 2000 MHz, gerando uma tensão de até 2 volts, acima do 1,5 recomendado. Nessa época, os módulos DDR3 passaram a utilizar tensão de 1,9 volts e foram equipados com cooler ativo para manter a temperatura de operação em níveis aceitáveis. Porém, eles eram caros e faziam com que a sua vida útil fosse reduzida. A Intel resolveu colocar ordem, limitando o suporte oficial aos módulos DDR3 1066 e DDR3 1333 e advertindo que o uso de tensões superiores a 165 poderiam danificar o controlador de memória integrado ao processador, obrigando a fabricação de módulos de baixa frequência e baixa latência, em vez de continuarem a investir no simples aumento das frequências. Com isso, voltaram-se a utilizar tensões normais, variando de 1,5 volts nos módulos Bauer e 1,65 volts nos módulos de alto desempenho. A AMD adotou uma postura similar à da Intel durante a fase de transição, lançando a plataforma AM3, com o uso de memória DDR3, mas equipando os processadores Phenom 2 com controladores híbridos, com suporte simultâneo a memórias DDR2 e 3, permitindo que você decidisse entre usar memória 2 ou memória 3 ao escolher a placa-mãe. Bom pessoal, com esse PPI, o grupo pôde acompanhar mais a fundo a evolução da memória RAM, verificou-se como a tecnologia DDR se sobressai sobre a SD-RAM por sua capacidade de transferir 2 ciclos de clocks por segundo, enquanto a antiga SD-RAM apenas um. Existe também o fato de quase dobrar a velocidade com relação à antiga. Com a diminuição de sua voltagem, fez com que gerasse menos calor. Com isso, reduz o consumo. E assim, torna-se ideal para laptops. Verificou-se também a evolução da própria tecnologia DDR, que teve sua velocidade aumentada, conforme foram sugeridos na DDR2 3.